deste dia hoje. Posso então dar início a esta conversa, que, como acho que os meus amigos dizem, às vezes uma conversa entre amigos e pessoas interessadas ao mais é que uma conversa para multidões. Dou boas-vindas a todos os presentes. É com muito prazer que recebo aqui a Luísa Passos com a exposição que vamos hoje oficialmente inaugurar. Estive a perceber, porque às vezes é preciso parar no tempo para nos apercebermos há quanto tempo fazemos esta relação entre a arte e a Deus. Já lá vão 6 anos. A pessoa deixa passar o tempo, e isto que acontece, já lá vão 6 anos. Tivemos aqui, esta iniciativa surgiu mesmo para dar uma dinâmica diferente a estas paredes, que a parte baixa é tão, ao nível das capas dos livros, é sempre tão dinâmica e tão alegre, mas parecia que sentia falta desse enquadramento também com o resto da livraria. E tem feito muito bem, já tivemos vários artistas, o Pedro Provença, Mário Rita, gostei dos quadros dele, Ana de Cedeiro também, um trabalho muito familiar, o Duarte Belo, com uma relação mais de igreja, também muito interessante. E depois resolvi lançar o desafio à Inês, também para darmos aqui uma certa dinamismo a esta jovem empresa que está a fazer um papel muito importante nesta área e colocando-lhes o desafio. Gostaria de organizar exposições aqui na livraria e agradeço a forma como a Imagem, na pessoa de Jorge Reis e de Daniela Ambrosio, aceitaram de imediato o desafio e é graças a tudo isto que aqui estamos. Portanto, eu passava a palavra, não sei se a Daniela ou o Jorge querem dizer algo. Nós, da parte da Emerge, eu e a Daniela, claro que ficamos muito contentes com o convite, muito nos honrou aceitá-lo e fazer também a exposição com a Luísa, que é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, com quem me dou muito bem, que aceitou também de imediato e foi muito bom também nesse sentido. Foi muito agradável trabalhar com ela desde sempre e desta vez também não foi exceção. Claro que também queremos agradecer profundamente à Anabela pelo convite que nos fez, porque sem este tipo de iniciativas acaba por ficar as coisas um pouco em águas do que entre aspas, mas portanto o nosso objetivo também com o Emerge é divulgar a arte emergente em Portugal e fora de Portugal. Entretanto, como estamos a iniciar, ainda será em Portugal, mas futuramente sim, será fora. E agradeço especialmente também aos oradores que estão aqui presentes, que também muito nos honra ter cá, por exemplo, o José Pires, o Filipe Cabal, o Aguilar Pereira, e o Luís Gomes, que entretanto se juntou. E pronto, temos aqui um juntar. Juntaram. Pronto, vinha só para assistir, mas acabou por fazer parte então também aqui do conjunto de oradores. E vamos então, julgo eu, fazer uma apresentação mais aprofundada de cada um de vós. Não sei se conseguimos fazer do Luís, mas ele próprio poderá fazer, não é? Portanto, vou passar a palavra aqui à Daniela. Muito obrigada a todos. Sim, também, os presentes. Só por uma pequena formalidade, se calhar em termos, como somos poucos, isto vai ser de facto uma conversa que podia se calhar alguns podia gerir o tempo, a palavra, como quiserem, não sei se querem para perguntas entretanto, façam mesmo como quiserem, temos uma horinha, portanto temos 6. Pronto, a Luísa, mais ou menos todos conhecem aqui, mas é uma licenciada em Artes Plásticas, especializada das Salas da Rainha. Não sei antes passar pelas oficinas de escultura e de gravura durante os 3 anos de bacharelato. Nos 2 anos que seguiram, dedicou-se sobretudo à disciplina de desenho e foi nesse campo de ação que continuou a movimentar-se.
Recentemente atua sobretudo no domínio da ilustração e do desenho de campo, field sketching. Integra desde 2015 o Grupo do Risco e sempre que pode troca o diário gráfico pelo grande grupo. Isso é uma coisa complicada. Depois explicas. Depois a Pilar Pereira, que é artista visual e professora, mestre em desenho em 2013, com dissertação na área de ilustração científica e mestre em teorias da arte em 2006, com dissertação na área do desenho e ilustração pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É membro do Grupo do Risco, dedicado ao desenho de campo e ilustração científica e da GNSI, Guild of Natural Science Illustrators, membro dos Urban Sketches de Portugal, dedicado ao desenho de sítio em cadernos. Depois temos o José Pinho, é especializado em técnicas editoriais pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mentor da livraria Verde Vagar, e é também mentor e responsável pelos projetos Óbidos pelo Literário e Fórum Festival Literário Internacional de Óbidos. E o Filipe Cabal, que é autor de diversos livros de design pelo desenho, lidam e design técnicos, o dispositivo de desenho e o desenho apreendido, ambos das edições de Exatas Escolas de Rainha, tendo ainda editado e apresentado publicamente inúmeros textos à volta do tema. É arquiteto doutorado em desenho e o professor Universidade Caldas da Rainha, Instituto de Leiria. Paralelamente ao percurso docente, foi autor de diversos projetos de arquitetura, cenografia, desenho de exposição imobiliária, integra a direção da ARC, Centro de Arte e Comunicação Visual, e é membro fundador da Palavrão, Associação Cultural. E o Luís Gomes? Luís Gomes, que é sou livreiro. E já caso as artes e as letras, faz este ano 26 anos, porque a livraria chama-se Artes e Letras. E além disso sou tipógrafo. Bom, teorias pequenas e qualidade. Venho cá. Bom, mas se calhar começares a falar um bocadinho do teu trabalho. Sim. Disseste que queres começar pela exposição, o teu trabalho concreto, faz comigo. Apresentaram uma proposta, foi assim muito em cima da hora, quando me apresentaram uma proposta. Eu não consigo dizer não, então tive que arranjar aqui uma solução de exposição que nunca tinha pensado de forma é que eu poderia apresentar os meus cadernos. Porque também não são ainda muitos, porque isto só aconteceu há 3 anos. Apesar de sempre ter usado o diário gráfico, mas muitos filhos. E então resolvi fazer umas impressões, que é a única maneira de apresentar sem ter que deixar cá os cadernos. Porque ainda me custa muito daquelas assim, portanto, eu acabei por fazer estes pintos e vão ter é uma série de 3, portanto, de unidades, ou seja, só vou fazer 3 versões de desenho. Para alguém que esteja interessado. E então, se vocês verem, são desenhos que vêm todos aqui, todos os cadernos, todos os desenhos. E todos eles, os desenhos que eu escolhi são tentativas que eu fiz de desenhar à vista. E muitos deles são soluções que eu encontrei assim na primeira, porque eu não tenho. Vou procurando, não queria aprender muito a uma fórmula, portanto é por isso que vou experimentando diferentes materiais. E foi. Basicamente é isto. São as minhas primeiras tentativas de desenhar à vista. Olha, tenho aguarela, canetas, ali já tenho lápis, tinta da China. Eu gosto muito de desenhar com tinta da China, assim, que eu gosto mais de utilizar, se bem que é muito complicado, vale para o campo, porque às vezes toco mal implica e às vezes não se fecha bem o frasco, é o problema, e depois para limpar tudo. Mas é isso, são desenhos feitos, alguns deles com o Grupo do Risco já, das primeiras figuras do Grupo do Risco.
ali é rápida, ali é uma reserva natural que fica nas Caldas da Rainha, por isso dos últimos simplesmente onde vivemos com o Porto Salgado. E ali é o Lobo, uma reserva natural perto. E aqui é muita cidade, são a Primeira Estrela e o Botânico, é onde eu acabei por passar mais tempo, porque fiz lá uma formação com o Pedro Salgado, de desenho da natureza, só que com uma forte componente de investigação científica e que veio alterar aqui a minha forma de desenhar. O desenho não tinha nada a ver com isto, não passava pelos cadernos, eram mais folhas de 1 metro e tal, não é? Coisas grandes. E pronto, eu assim aqui uma mudança, por isso é que acabei por achar interessante. Se eu tinha que ir falar, tive que pedir também a reforços, não estou nada habituada a falar em público. Então achei que veio arranjar um tema, não é, que juntasse pessoas que tivessem interessados em desenho e em livros, cadernos, ideais gráficos. E então é a transversalidade do desenho exatamente por causa disso, porque eu acabei por começar no desenho num filme mais conceptual, o filme foi meu professor e acompanhou-me sempre. Acompanhaste-me na licenciatura toda, não é? Foi aquela pessoa mais importante para mim, enquanto fui estudante da ISAD, e ele não conhecia. Foi não é recente, não conhecia. E se calhar até foi uma surpresa, não é? Digo eu. Surpresa, não digo nem boa nem má, é tipo, conhecendo o trabalho que eu desenvolvia. Passar para aqui assim um bocado bipolar, não é? Queres agora assim mas pronto, fez sentido. Eu basicamente porque quando comecei a desenhar com o Pedro Salgado, vi-se assim outras janelas que eu desconhecia. Comecei a ver pessoas que não estavam ligadas às artes plásticas, que estão ligadas às ciências, à biologia, a terem um entusiasmo tão grande, ou às vezes maior do que o meu, sobre artes plásticas. Eu sempre desenvolvi trabalho no desenho, e é giro ver pessoas que são de áreas completamente diferentes tão adictas ao desenho e terem muito isto como ensino do desenho. E, enfim, isto basicamente. A Bilária eu conhecia no grupo do Risco, mas nas saídas também todos os convidados para Salgado, sim, na rádio, e então achei que tinha que vir aqui alguém falar sobre a gestão científica. Não, boa tarde a todos. Quero agradecer à Luísa o convite para fazer parte desta conversa. Faz sentido para mim vir aqui falar e, ainda mais na sequência do que ela estava a dizer, fazer esta relação entre a ilustração científica e o desenho em cadernos. Foi também uma das áreas que investiguei e na sequência desta participação e colaboração com o Risco, nós conhecemos no ano passado, na Rápida. Eu sou a caçula do grupo do Risco. Foi o último ano que eles já estão lá há muito tempo. Eu gosto muito, vou falar um bocadinho, já que isto é sobre os desenhos da Luísa, vou só introduzir antes de passar. Gosto muito da expressão, a Luísa tem uma expressão muito própria, os desenhos são, esta coisa do preto, claro, escuro, é sempre muito marcado, são coisas que podemos observar nos desenhos, e depois acho que ela tem também uma maneira de fazer muito solta, que costuma ir para o campo ou para o meio da floresta, ou não sei o quê, sabe que é uma dor de cabeça olhar para uma massa verde de vegetação que à primeira vista parece igual, tudo igual, mas com um olhar mais atento, depois percebemos que não, e sabemos que isso é muito difícil de fazer, e traduzir isso para o desenho não é tarefa fácil. Eu acho que a Luísa consegue, os desenhos acabam por ter uma expressividade forte,
tem impacto. Quando se olha, não se fica indiferente, porque aquela mancha é muito marcada. Gosto bastante do desenho. Isto é a introdução. Aqui. Agora fazer a ponte para a ilustração científica, e foi por essa razão também que a Luísa me chamou aqui para falar. O trabalho dos ilustradores científicos faz parte da metodologia sempre um caderno. Começa num caderno que se chama caderno de campo. A expressão vem da biologia, também da ciência também se utiliza esta expressão, caderno de campo. Nós sabemos que no campo da arte existem outras expressões que são usadas, o diário gráfico, o sketchbook. Os americanos também usam muito uma coisa, journal, também chamam journal, etc. Há várias expressões e mais cedo a língua portuguesa é sempre muitas palavras para dizer às vezes a mesma coisa. E nós temos aqui então no campo da ilustração científica o nome caderno de campo. O campo hoje em dia é um conceito que já está bastante alargado em relação a quando surgiu no século XVIII. A palavra campo surgiu porque os naturalistas começaram precisamente a sair do seu laboratório, do sítio onde investigavam, e passaram a ir para o exterior, precisamente para estudar e ver as espécies in loco. No fundo é o que nós também queremos fazer quando vamos para a rua desenhar, e no caso mais do meio natural, também queremos ver como é que aquela folha, o recorte de uma folha é diferente do recorte de outra, a forma das árvores todas muito diferentes umas das outras. E depois é isto que tentamos passar para o desenho. A ver se não me perco. Estava na palavra campo. Pronto, isto para contextualizar. O caderno faz parte então dessa metodologia. O ilustrador, e isto demora mais ou menos metade, 50% para esse trabalho de investigação, a experimentação toda que se faz no caderno, e depois se calhar 50% para a ilustração final e até o trabalho todo final de acompanhar a produção e a impressão das coisas. Normalmente, um desenho científico é feito a pensar na comunicação científica, e é o mais importante, e nunca se pode esquecer, é precisamente isso. Nós temos que cumprir essa comunicação em termos científicos. E aí podemos querer então fazer uma coisa mais expressiva, ou a estética também entra, mas o facto de que o desenho científico serve para explicar qualquer coisa tem que ser sempre o que está mais presente. Depois a parte artística, a ilustração científica une estas duas vertentes, a arte e a ciência. A parte artística também está presente, evidentemente, mas a explicação é o mais importante no caso da ilustração científica. Como eu não tenho um discurso organizado, depois às vezes espero. Quer dizer mais coisas? O objetivo da ilustração científica sempre foi esse, para comunicar? Sim. Normalmente a ilustração científica é feita para acompanhar um texto. Pode ser um texto num livro, numa revista, pode ser um póster, mas a função primordial é explicar. Contar uma história sobre um ouriço ou sobre um cavalo marinho, por exemplo. O primeiro exercício que o Pedro Salgado nos deu era irmos para, neste caso, no Jardim Botânico, eu trouxe as cadernos que eram os primórdios, e era explicar como é que, portanto, observamos uma árvore, portanto, explicar a história, desenhos, como é que o tronco se compõe, como é que o fruto, a folha. No fundo, o desenho tem que explicar como é que, por exemplo, aquela espécie se desenvolve.
temos ou um ciclo de vida, ou como é que a folha, o fruto vão aparecendo. Às vezes temos que esperar. Eu lembro-me uma vez fiz umas branchas de uma tipuana, é a árvore que está em frente no largo da Faculdade de Belas Artes, e tive que esperar até maio para depois de ver as flores, porque queria ver ao vivo. Não, fotografias havia muitas. Mas então esse projeto foi se alongando um tempo também à medida que há este desenvolvimento das coisas no meio natural. Sim, Obrigado. Quero agradecer o convite também. É um bom sinal quando, tantos anos depois, alguém que o professor se lembra. Já é indício de que alguma coisa corre mal. E a minha relação com este universo, falando dos anos que faço, tem vidas muito distintas, porque eu acompanhei muito a certa altura o João Queiroz, pintor, que desenhava muito no terreno, e às vezes íamos para a serra e ele não usava cadernos, usava pranchas, já com o papel preparado, e geralmente isto agora, a primeira vez que isso apareceu foi em 2000, aquela série do Ecrã no Peito, foi uma série de desenhos a carvão, mas depois ele utilizou o sistema do desenho, geralmente até desenhava a carvão, depois destruía, carvão fabricado por ele, depois destruía, lavava e depois tornava a usar o papel, uma espécie de curto-circuito entre a memória que tinha do que lá estava e o depósito que tinha ficado do carvão na prancha. Depois também previa João Catarino, com o qual já conhecemos há muitos anos, e que tem um uso diferente, não é um uso no sentido de uma produção artística autoral, o desenho mantém-se presente como uma coisa que está sempre ligada ao terreno. E depois, enfim, também conheço o trabalho de Pedro Salgado e lembro que o Pedro Tropa também fazia desenho de arqueologia. Pedro Tropa agora se vai fazer até desenho de campo. De campo, novamente, parou durante muito tempo, porque era muito curioso, porque o desenho arqueológico tem um sistema muito específico, em que a medida e é uma coisa mais quase desenho mecânico, nesse sentido. E entretanto, havia uma série, isto é um assunto que me interessa, houve um texto que eu fiz mais dirigido aos etnógrafos, uma coisa que eu da série e que está aí a sair, e que onde eu precisamente comecei a organizar um bocadinho algumas notas sobre o que é esta coisa de estar a desenhar diferente de uma coisa, em que a observação é parte fundamental. E eu tinha na altura umas notas e depois acabei por aproveitar estes últimos dias para organizar, em vez que eram livros, hoje tinha a ver claramente com livros, desenhos e cadernos, acabei por me entusiasmar e fui tomando uma série de notas que têm a ver com a relação entre o livro de artista e até a personalidade do desenho, e o termo livro de artista está presente nestes encontros. E acabei por tentar definir um bocadinho, na minha opinião, o que é que distingue uma coisa da outra. E porque é que, na minha opinião, elas não são exatamente coincidentes. Isto era muito grande, eu também não sabia quanto é que nós. Portanto, a minha ideia é sobretudo a partir deste pequeno curto-circuito entre as produções que estão na parede e os livros que a Luísa disse que trazia, uma vez que são tão poucos e de facto isso acabou por se tornar de facto uma mesa redonda, ou seja, estamos todos à volta. Lembrei-me que, sem ter noção de que havia o jogo de futebol, portanto, diria esta deslocação, lembrei-me de trazer uma série de livros que incidem diretamente sobre isto. E em vez de, se calhar, de vos aborrecer com
com as considerações teóricas à volta desta relação entre livro de artista e caderno de desenho, eu se calhar que selecionava só aqui alguns pedaços e não sei se não era, se somos tão poucos, de inverter aquilo que eu tinha pensado, que era primeiro falar e depois irmos situando eventualmente estes livros para quem esteja interessado em ver, mas se calhar fazermos a coisa ao mesmo tempo, até um bocadinho isto é como os PowerPoint, em que quanto mais bonecos no PowerPoint e mais efeitos especiais na apresentação das imagens, mais as pessoas ficam desatentas daquilo que a pessoa está a falar. E os livros que eu aqui tenho, já vou falar um pouco sobre eles, têm a ver com são vários testemunhos à volta da questão do caderno de desenhos. São de artistas plásticos, são de espaços autorais muito complexos, como é o caso do Leonardo. Eu trouxe este, que é o livro sobre o corpo humano. Eu já falo um bocadinho sobre como é que eu fazia isto. Depois há digamos que é uma espécie de pai daquilo que são os cadernos de desenho, que é o Turner. O Turner era obsessivo. O Turner começou como uma espécie de topógrafo de paisagens, e, portanto, com 20 anos, isso acabou muito irritado que se contassem as folhas no desenho rápido, elas fossem à árvore, fez um desenho de uma árvore, fossem à árvore, elas estavam lá. Portanto, a Marcela tinha essa coisa muito estranha, uma espécie de rigor hipermnemónico na própria observação. Depois trouxe um que é muito curioso, que é este. Este é o primeiro caderno de desenho que existe, que há à memória. É do século XIII, esta edição é muito recente e tem o próprio livro reproduzido cá dentro, à escala real também. E depois trouxe também um caso famoso nosso, que é este, que praticamente são as pranchas de um projeto de história natural que um frade português franciscano, Cristóvão de Lisboa, iniciou. Foi um dos grandes defensores, o primeiro, provavelmente, defensor dos direitos dos índios. Foi com os jesuítas para o Brasil e teve um papel preponderante nessa atenção sobre os indígenas, que eram, como sabem, tratados mais próximos da fauna dos cristãos. E há um pequeno sketchbook do Cézanne, geralmente a pessoa associa ao espaço do ateliê, ou então ao transporte da tela em frente do Monte Santa Helena. Há um outro que é muito famoso, que também está à escala real, que é este pequeno livro de desenhos de ovelhas do Henry Moore. E este é muito curioso, porque este é o primeiro livro que há memória deste engenheiro que ele deixou a sua marca, sobretudo nas máquinas de guerra. Napoleão tinha uma cópia facsimilada dos cadernos do Tácola, que era um engenheiro de obra civil e militar, uma espécie de mecânico, sobretudo, mas não só, e que tratava de obras hidráulicas, máquinas de guerra, máquinas agrícolas, etc. Cerca de 30 anos antes de Leonardo. E é muito curioso porque esta edição é muita coisa que existe dele, sobre a obra dele, e tem uma série de reproduções das folhas dos próprios cadernos. Finalmente, do ponto de vista do processo, este livro me descobriu aqui há uns anos, quando andava à procura de umas cartografias sobre marítimas, e é o Comandante Pinto Basto, que tem aparentemente uma obra bastante considerada ao nível da Marinha no fim do século XIX, e é um bocadinho, enquanto ele era ainda um jovem oficial, foi ao Oriente, e portanto isto é o caderno facsimilado da viagem. E o que é muito curioso é que tudo isto começa por descrições exaustivas, de vez em quando um apontamento da área profissional dele, nos veleiros, nos navios, nos vapores, e depois, pouco a pouco, à medida que isto vai avançando, os desenhos começam a tomar conta da observação e da percepção, e começam imediatamente a introduzir pequenos pontos de cor e a sofisticar, começam a entrar não só questões técnicas, mas questões que hoje chamaríamos etnográficas e também
do próprio espaço da percepção artística, no sentido em que começa a introduzir tons, atmosferas, e é muito curioso ver esta evolução, que é aquilo que a pessoa, por exemplo, que a pessoa se apercebe quando alguém não vem do desenho, como é, por exemplo, o caso do Bill Watterson, do autor do Calvin e Hobbes, em que é muito curioso comparar as primeiras pranchas com as últimas, perceber um bocadinho como é que a coisa não vinha dessa área, e acabou, aparentemente, quando encerrou o assunto do Calvin e Hobbes, passou a desenhar paisagens. Acho que a pessoa fizer agora ela nunca mais fez esses cómics. Isto aqui é, se quiserem ir folheando, são livros muito bonitos. E eu posso só ler aqui duas outras coisinhas sobre o que é que eu considero a diferença entre, sobre o que é que consiste num caderno de desenhos, a meu ver. São pedaços um pouco assim soltos. Vocês folheando aqui. Sim, não, a ideia é essa. No consiste então um caderno de desenhos. Sim. No fundo, o caderno de desenhos não é uma coisa complicada. É um pequeno caderno, geralmente não superior ao formato A5, capa dura, papel resistente, mais parecido na verdade com um pequeno livro, com as folhas A4 grafadas que constituem os cadernos da escola. É preciso um bolso para transportar, um lápis, caneta ou pincel que se leva dentro de um saco ou mochila, e ao abri-lo, ele é o suporte dos registros gráficos de um olhar. Isto foi durante séculos quando chegou para defini-lo, fosse qual fosse o propósito ou a natureza do exterior para onde o desenhador o levava. Há uma intencionalidade, e essa será talvez a sua grande característica distintiva. Ela é determinada pelo desejo de desenhar aquilo, fixa o seu não lugar e ponto de fuga a todas as classificações fora do próprio desenho. E há finalmente o prazer de desenhar, que é a sua condição sine qua non. Quando o resultado da experiência é positivo e gratificante, a equação é sustentável. Quando não, serve na mesma, porque há sempre outros cadernos. No mundo assoberbado de categorias pré-definidas, os cadernos de desenho e os desenhos no caderno são muito provavelmente, com tudo o que isso implica, um dos últimos espaços de liberdade do desenho e da sua prática. Que por isso mesmo, a meu ver, importa preservar. Daí a cautela que devemos ter em fazê-lo coincidir com o livro de artista como mais uma mera forma do género. Os cadernos de desenho cumpriram ao longo da sua história muitos propósitos distintos, mas o primeiro foi sempre de testemunhar a experiência do outro, registando as suas formas. Ao mesmo tempo, apesar dessa diversidade, eles configuram um painel extremamente coeso, sejam eles cadernos de artistas, exploradores, biólogos, antropólogos ou arquitetos. Em parte, essa unidade tem origem no próprio objeto, o livro em branco, esse produto editorial que esteve na moda há umas décadas atrás e que se via nos escaparates das livrarias sob várias formas e preços. Portátil e resistente, o caderno quase dispensa manutenção. Por causa da profusão de modelos de caderno que hoje temos acesso, tendemos a esquecermos de algumas das coisas importantes sobre o objeto. Temos aqui duas pessoas mais autoridade daquilo que falei neste assunto. Por exemplo, os cadernos foram, durante séculos, encadernados a pedido do próprio cliente, pois era escolher tanto o papel como a capa, bem como o próprio tamanho do caderno, dentro das características fixadas do formato em quarto, de modo a permitir a fixação das folhas. Esquecemos até que antes das novas técnicas de pintura a óleo, que foram desenvolvidas e divulgadas só na segunda metade do século XIX, de forma a permitirem ao artista pintar sobre tela no exterior, o caderno era o único suporte capaz de admitir o registro gráfico de uma experiência visual no exterior. Os cadernos que Leonardo da Vinci levava consigo para estudar a anatomia humana, que é um dos livros que está por aí, à noite, depois de serem removidos os feridos, desenhando com as mãos ensanguentadas a anatomia dos corpos dilacerados dos soldados no campo após a batalha, os desenhos de Goethe na sua viagem à Itália, repletos de descrições, considerações e anotações desenhadas, ou ainda os inúmeros cadernos de desenho de Turner, onde este registrou milhares de anotações gráficas ao longo da sua travessia dos Alpes, inscrevem-se numa genealogia que começou muito tempo antes deles. Na Europa, o primeiro caderno de desenhos de que há registro é o famoso caderno de desenhos de Villard-Doncourt, este precisamente, datado do século XIII. Durante muito tempo pensou-se que este caderno servia uma função projetual, usando um arquiteto medieval francês para neles esboçar as ideias e as formas relacionadas com a construção das catedrais góticas. O que é preciso não deixar de espantar eram de uma uniformidade
impressionante ao longo de todo o espaço europeu. Hoje, contudo, a historiografia defende que se tratava afinal do utensílio de uma espécie de fiscal da obra, ou das obras, ao serviço da Igreja Católica, que usava o desenho do caderno, ainda em folhas de pergaminho, mas já encadernado no formato livro que hoje conhecemos, para registar e verificar a conformidade aos cânones das obras eclesiásticas. Os arquitetos, claro, ficaram desiludidos. Mas serão menos interessantes assim os seus desenhos? Eu não creio. Acho que muito pelo contrário, pois ele torna-se deste modo o primeiro caderno de desenho de observação, atenta e intencional, de que há memória no Ocidente. Com a particularidade de incluir simultaneamente o movimento do real para o desenho e do desenho para o real, ou seja, provavelmente havia alguns dos desenhos eram de facto desenhos de cânones e que ele iria confirmar no desenho de adesão e vice-versa, também anotaria desenhos a partir do que via por a Europa. Com efeito, o primeiro caderno chegado até nós, cumprindo um propósito projetual, foram os vários cadernos de um engenheiro da cidade de Pisa, na atual Toscana e Itália, chamado Mariano Taccola, que é esse outro que podemos prestar por isto, nascido em 1382. As suas funções eram aquelas que hoje se atribuiriam a um engenheiro-chefe de obras públicas e que incluíam ali tanto as arquiteturas como as engenharias, as civis como as militares. Estes cadernos, que antecederam algumas décadas dos famosos cadernos de Leonardo, eram já fabricados em papel e os seus desenhos cobrem uma imensidade de especialidades técnicas do Principado. Máquinas de guerra, trabalhos hidráulicos, dispositivos mecânicos, estruturas agrícolas. Em Portugal são publicados 2 curiosos cadernos de desenho, um da primeira metade do século XVII e outros dos fins do século XIX, que constituem exemplos notáveis de que o desenho pode enquanto ferramenta de observação. São estes do Frei Cristóvão de Lisboa e o outro do comandante Pires Basto. O primeiro da autoria do missionário franciscano Frei Cristóvão de Lisboa, defensor dos índios brasileiros, chamava-se História dos Animais e Aves do Maranhão. Com uma curiosidade científica, Frei Cristóvão pretendia elaborar uma história da natureza daquela região do Brasil, da qual chegaram até nós apenas algumas das pranchas preparatórias, folhas de cadernos com apontamentos produzidos entre 1624 e 27. A interessante biografia deste homem nascido em Évora e que partiu para o Brasil já com 40 anos de idade, dividida entre aquilo que hoje chamaríamos a defesa dos direitos das populações indígenas e a sua curiosidade pela itinerante natureza do Hospital de Maranhão e Grão-Pará, fica-nos a pergunta: até que ponto não será possível estabelecer uma relação entre a atenção do desenhador e aquela do humanista? Por outras palavras, que contaminação terá a prática da observação desenhada e produzida na atenção às populações e sua cultura, que, tal como a fauna e a botânica, eram tão diferentes das nossas em Portugal? O segundo caderno de desenhos é da autoria do comandante da Marinha, Pinto Basto, ainda enquanto jovem oficial, e consiste num diário de notas e desenhos de sua viagem para o Oriente. A sua atenção incide no início do diário, sobretudo nas questões relacionadas com a sua área profissional, navios e navegação. Os desenhos, pequenos e esparsos, introduzidos entre as longas descrições, evidenciam ainda a inépcia de um principiante. Mas à medida que o tempo passa, a curiosidade pelo que vai observando nas viagens é acompanhada por uma cada vez maior atenção ao desenho e começa a cobrir assuntos para além dos limites do próprio ofício, lugares, pessoas, utensílios. O caderno diário testemunha aqui uma aprendizagem do olhar, onde o desenho desempenha um papel crucial no afinamento da percepção e no entendimento do mundo. Esta vocação do desenho de observação para estabelecer contacto com a alteridade, com o outro, é uma das suas maiores potências, que o caderno de desenhos, como nenhum outro utensílio, pode desenvolver. O caderno de desenho deve ser entendido sempre como parte do sistema de trabalho. Nos séculos XVIII e XIX, eles tendiam a sustentar a própria prática artística. Os cadernos eram uma espécie de contraponto do trabalho do artista no espaço do atelier, com a sua panóplia de grades, grandes telas, tintas e pincéis. Eles proporcionavam a captura de imagens de uma experiência no exterior. Para muitos, como Turner, Constable, Delacroix ou Cézanne, o desenho era o suporte onde se registava a experiência e o testemunho do mundo por meios ágeis e tecnicamente económicos. O artista, caminhante e flaneur, recolhia assim as suas anotações numa época anterior à fotografia portátil, que alimentava o seu trabalho posterior no ateliê. O caderno proporcionava deste modo um dispositivo único de contacto, uma percepção complementar. Hoje, no contexto de uma realidade onde a percepção está incontornavelmente associada à difusão global de imagens fotográficas e onde o smartphone substituiu a câmara fotográfica, é surpreendente o quanto os cadernos de desenho retomaram esse papel do dispositivo de contacto. Ele parece assegurar uma forma de percepção infalível. Agora, já não por contraponto do ateliê, que deixou de existir
nos moldes em que funcionou durante tantos séculos, mas como alternativa ao excesso vertiginoso das imagens sem duração que preenchem cada instante da nossa vida. Pode falar-se de uma proximidade entre o caderno de desenho nas mãos do pintor do século XVIII e os atuais cadernos de desenhos. O desenhador pode, de igual modo, dizer: eu conheço isto, era assim, estive lá, desenhei e compreendi. O desenho de observação permite aceder a uma experiência imersiva perante o objeto, um conhecimento que passa pela devolução que esse mesmo objeto pode proporcionar. O caderno de desenhos consiste, em grande medida, numa disposição para desenhar. Ele dispõe-se a ir lá ver aquilo, a tratar este assunto preciso e, eventualmente, a encontrar algo que produza o desejo de desenhar. Neste sentido, ele constitui uma prática próxima das fotografias tipo snapshot, um pouco como as máquinas Polaroid antes da invenção dos ecrãs incorporados nas máquinas fotográficas e da existência dos smartphones. No contacto estreito com a imagem percepcionada, ele é uma espécie de dispositivo de snap drawing, assim como um primo pensier, que foi o termo inventado no século XVI e que referia à breve anotação gráfica capaz de ser formulada de uma só vez como um todo. Simplesmente aqui, o desenho está obrigado à atenção por uma espécie de contrato de fidelização com o objeto observado. Mas do que falamos realmente quando nos referimos à portabilidade do caderno, à sua propensão à mobilidade? Podemos até perguntar, e isto qualquer desenhador de cadernos de desenho o terá feito, porquê é que essa portabilidade do suporte constitui uma vantagem? Sobretudo se considerarmos que um suporte desta natureza está sujeito a limitações consideráveis, como o seu reduzido tamanho, que impossibilita variações na amplitude do gesto, a impossibilidade de variação do tipo de papel, que impede determinados materiais aos riscadores, que apeteça usar naquele momento, ou mesmo o modo de manipulação admitida, dificulta o posicionamento do suporte face à percepção do objeto. Qualquer pessoa sabe, quem desenha em cadernos, como é difícil, muitas vezes, posicionar, pegar. Ou ainda o facto do caderno constituir uma janela sobre o campo visível, eliminando outras formas de manifestação da inscrição sobre a superfície. Ou seja, um caderno é sempre isto, é sempre este recorte, esta moldura sobre o espaço exterior. Ainda assim, talvez as vantagens da mobilidade associadas ao caderno de desenho, mesmo com a diferenciação extrema do suporte, permitam precisamente tirar partido daquilo que a priori seriam limitações, tornando, portanto, mais sedutor. Até porque a noção de mobilidade não significa hoje, certamente, para um jovem desenhador contemporâneo que vive num universo digital conectado, o mesmo do que significava para um pintor do século XIX, ou mesmo, recentemente, no século XX. Ou seja, talvez não se possa abordar esta questão sem considerarmos que se trata, essencialmente, de um problema de percepção. Na minha opinião, é isso que sustenta não apenas o caderno de desenho, o seu uso, como a divulgação e no melhor sentido da palavra, a moda que está a acontecer no uso do caderno de desenho. Quem lida com as novas gerações sabe o quanto a percepção e a sua invenção e reinvenção é hoje determinada por imagens previamente produzidas e digeridas, mesmo se os acervos são informais ou sobretudo por isso mesmo, e remetem, ou tendem a remeter, a ação criativa do observador para uma esfera da mera pós-produção, ou nas situações mais interessantes, para um novo espaço de recombinação e montagem das imagens já existentes. Ou seja, cada vez mais a tendência é usar imagens, recombiná-las e partir daí. Neste sentido, o desenho, e muito particularmente o desenho confrontacional da observação, que remete à ação da percepção para uma plataforma de descrições rudimentares de caráter primário, mesmo nestes desenhos da Luísa mais elaborados, percebe-se que, por parte de descrições muito simples, linhas, pontos, tramas, linhas, contornos, descrições básicas que encerram a promessa de se organizarem num quadro de significados sem genealogia aparente, ou seja, sem passado. Um caderno, ao contrário de outros tipos de formas de uso do desenho, a fidelização é com aquilo que está a ser observado. E isso acaba por funcionar como uma grande libertação de toda uma espécie de acervo excessivo, pesado, histórico, que as imagens, nomeadamente as imagens desenhadas, geralmente carregam consigo. Vou só saltar aqui para rematar, isto é demasiado extenso. O caderno de desenho continua a proporcionar uma relação imersiva com o mundo. O desenhador está lá, no interior do que desenha,
e testemunha, usando o gesto do desenho sobre a superfície da pequena janela, essa realidade que espreita. O desenhador deverá aceitar algumas das regras inerentes ao jogo do caderno de desenho. São regras que, como acontece com outros jogos, constituem uma narrativa imposta ao real e às suas liberdades e sem as quais o jogo não sobrevive. Talvez seja esta característica que tende a produzir entre os desenhadores dos cadernos de desenho as muitas comunidades que agregam os seus utilizadores, como ocorre com os Urban Sketchers ou o Grupo Risco. Afinal, sem vários jogadores, o jogo não consegue ter lugar. Esta narrativa acerca de diversos pressupostos ontológicos. Desenhar é uma aventura, uma ação potencialmente furtiva, constitui a priori a procura de uma experiência na qual o desenho é uma janela sobre o mundo, tanto no sentido figurativo como no sentido literal, ao pegar no próprio caderno. O desenho assim concebido é mais propício a surpreender as forças que constituem o real. E os desenhos assim realizados permitirão testemunhar mais tarde, quando os folheamos, como acontece tanto com os desenhos originais da Luísa como até com as produções, testemunhar mais tarde essa experiência conhecida pelo próprio desenhador. É nesse sentido que o caderno de desenhos é uma máquina de reconstituição das próprias experiências de observação, como não haver nenhum outro tipo de desenho. Trata-se, de certa forma, de uma narrativa que reproduz na linguagem dos adultos uma ficção da infância, no sentido em que defende a existência de um olhar alegre, sem a gravidade excessiva das práticas profissionais e seus parâmetros intransigentes. A sua ficção é, assim, a própria sobrevivência da figura do amador, no sentido etimológico do termo, aquele que ama desenhar, neste caso. Essa é a fissura pela qual os cadernos de desenho tendem muitas vezes a devir uma espécie de fetiches muito singulares. Talvez seja essa, contudo, a origem da leveza luminosa que caracteriza a postura destes desenhadores tão especiais. Poder-se-ia mesmo dizer, mais do que cadernos de desenho, há desenhadores de cadernos de desenho. O seu espaço não é tanto aquele da produção artística, mas um outro, igualmente atento, simultaneamente empático e analítico, na observação do mundo. Neste sentido, os seus desenhos assentam não tanto sobre os tais primo pensier, esses utensílios gráficos cuja função era capturar uma ideia fugaz, mas sobre aquilo que se podia chamar um pensier in loco, um pensamento que só pode acontecer sobre o próprio lugar da observação. Os desenhos do caderno de desenho testemunham precisamente essa energia curiosa, onde, face à coisa desenhada, o desenhador registra os traços de um pensamento em contacto com a sua própria observação. Vamos por aqui, isto apanha já um bocadinho. Muito obrigada. Isso foi fantástico. Eu não vou falar, já não tenho assunto para falar durante tanto tempo. Não me foram dados os limites? Pensei em quarto de hora. Eu disse que não sabia que eu estava aqui, exatamente, mas ela acha que um livro eu também tenho que ver com estes livros. Eu vou pegar em outros também, além dos livros, também fazendo exposições de desenhos. Mas eu aceitei vir aqui, entre outras coisas, porque eu tive uma reação muito especial em relação ao primeiro livro que eu li da Luísa. Eu já conhecia este trabalho dela, já tinha visto alguns postos. Eu trabalhei com Alzheimer durante 5 anos. Ela aturou durante 5 anos, uma coisa pouca, e a primeira vez que eu vi um destes livros, já não sei qual deles foi, mas foi dentro desses projetos de risco, e uns animais pré-históricos que afinal eram gafanhotos que tinham visto, que eram vivos, e fiquei impressionado com o rigor que era preciso pôr naqueles desenhos, especificamente desenho técnico, eles chamam, desenho técnico científico. Portanto, no fim de contas, isto hoje até parece um bocado estranho porque podia ser feito fotografado, mas aqui há uns anos atrás, ou um século atrás, este tipo de desenho era imprescindível para nós percebermos o que é que alguém estava a falar. Assim como estas viagens da Amazônia, se não tivesse havido estes desenhadores de histórias, nós pouco saberíamos do que estava a passar. Ou os do Leonardo, uma importância enorme, e eu, por exemplo, as coisas que não sabia que isto tinha voltado a ser moda, é um bocadinho aqui. De qualquer das maneiras, este contacto com estes livros para mim foi sempre uma coisa que me impressionou bastante. Não sei se é porque os desenhos que eu mostrei, se calhar escolhi os melhores,
história, estamos impressionados. Mas não sei se foi porque escolheu os melhores ou porque não estão mais Não, estava a mostrar exercício. Até eu estava surpreendida na altura. Exatamente, o que eu também queria dizer é que eu não só fiquei surpreendido, como ela própria me pareceu surpreendida com aquilo que estava a fazer, com aquilo que estava a acontecer nesse contacto com o livro. Não é? E, portanto, depois, aquilo de conversa que eu tive sobre os livros, estes livros de desenho, mas eu percebo que há 2 ou 3 tipos de livros de desenho, para não falar de livros de artista, que me parece uma outra coisa, mas são aqueles livros de cadernos de viagens, também são registros importantes daquilo que foi passando pela pessoa que foi viajando no espaço, que é mais essas impressões que foram acontecendo, assim. E estes cadernos de desenho que é um pouco o inverso, eu decido ir para um sítio qualquer para desenhar não sei o quê, não sei se é assim, isto funciona, mas parece aqueles que eu vi que é alguém que vai para um sítio, do lobo, ou para a rábida, depois desenha, ou já sabe o que é que procura lá, ou desenhando outra coisa, foi alguma coisa que surgiu naquele lugar e ficou limitado àquilo, depois o resto da imaginação, da capacidade e da inspiração. Os cadernos de viagem são coisa que sempre pareceu muito interessante, e eu já vi cadernos de viagem que disse ao Luís e Filipe que talvez eu não consegui. Então, um arquiteto que é o Vitor Mestre, vocês conhecem. Ele tem uma série de cadernos de viagem, das viagens que ele fez à Índia e outras, muito boa também, em que os desenhos que ele faz daquelas coisas que vêm mandando lá, tem uns distintos, e aqui o facto, olha-se para aquilo, não é preciso mais. É um objeto que vale por si, conta uma história e tem o seu valor, já saiu da mão de quem o fez, é uma coisa da pessoa. E estes livros que eu fui mostrando, eu também tinha a mesma sensação, isto não é uma pintura, não é um desenho, não é nada disso, é uma coisa. É mais. Se quiser também se pode contar a história, e se não for um desenho que vai evoluindo, pode ser a história dos lugares que pessoas vamos. Porque é que foste depois de não conheço Portugal. O próprio não pode dar uma história porque tem ali uma dinâmica, para não falar da evolução e destas coisas das aves, a asa primeiro, depois o olho, depois a asa e o olho, depois a asa, a perna e o olho. E portanto, aquilo que eu estava a dizer é, tenho pena de não podermos vender livros destes numa livraria, e por isso eu também tinha convidado o Luís Gomes, porque fico sempre com a sensação que estes cadernos de viagem, estes cadernos de desenho, os livros de artistas, são objetos únicos. Só depois, para eles chegarem às livrarias, para nós podermos ter a oportunidade de vocês folhear aqueles que ali estão, é preciso copiá-los. Né? Que já não é a mesma coisa, já é cópias no original. E eu não estou a falar das cópias que posso sofrer e vender na livraria, estou a ficar só neste, no primeiro objeto primordial, que sempre me pareceu, e assim, mesmo bem como a obra de arte, múltiplos de obras de arte. E fiquei muito contente quando vi aquelas coisas estranhas cada vez. Depois fiquei mais preocupado já, quando vi não só um, mas 2, depois 3, depois 4, e disse, bom, isto aqui não vai mais ter fim, ou não vai fazer mais nada na vida, nem não ser estes cadernos de desenho. E pronto, isto para dizer que estes tais originais acho que cabem mais se falarmos de livrarias, ou numa galeria, ou numa livraria como a do Luís, porque vender estes originais numa livraria como a livraria mas eu não consigo vender uma coisa destas, Os herdeiros vão vender. eu não consigo vender. Os herdeiros vão vender. Sim, mas euros que não teve na peça qualquer do que foi vendido ontem.
A Sotheby's pensava vender por 35 milhões, vender por 50 milhões. Imagina o que é que eles pensariam na altura em que estão vivos sobre o valor daquela peça que foi vendida ontem por 50 milhões de euros. Não foi para os herdeiros, porque tinha sido comprado, foi para o comprador anterior. Isso não é bom. Os teus caderninhos tu não vendes, quando morreres, os teus herdeiros pegam nele e começam a refugiar-os. Pronto. Mas enquanto eu não me sei, eles ficam comigo. O disco que eu tinha gravidado, quando era na semana passada, eu disse mesmo que eu estou na Ilha das Flores, portanto não posso ir. Entretanto ele veio e depois eu disse, já estou, eu disse Pois, depois em relação aos cadernos de artistas, aos cadernos em geral, o José falava do comércio destas coisas. É claro que é um comércio para estas coisas, sobretudo para as antigas, coisas contemporâneas não têm aparecido no mercado, a não ser em algum leilão. A Luísa não acha isto. As Luísas deste mundo não largam. Não largam muito. Não, está ali, Mas não deve largar. Também não larga, mas não. Claro que não. eu já vi, posso dizer que as coisas contemporâneas que vi foram de vendas de cadernos deste tipo, vendas de namoradas zangadas com o autor, de autores zangados com as namoradas, e acabam por chegar algumas coisas ao mercado. Já sabes o que é Em relação a estes cadernos, ou o que está por trás destes cadernos em termos históricos, mesmo no mercado português, no mercado pequenino, vão aparecendo algumas coisas. Eu já tive livros ou cadernos, enfim, da tradição da viagem filosófica do século XVIII, quando o desenho científico era para documentar aquilo que se via, para se poder passar adiante, para depois reproduzir em gravuras, e nem sempre o formato era pequenino. Às vezes aquele chamado fólio elefante, que é muito grande, tinha que ser feito, o meio de reprodução era de 1 para 1, portanto, por exemplo, o Audubon, que tem aquelas reproduções dos pássaros da América, fez aquelas coisas naqueles formatos. E enfim, o Comandante Pinto Basto é um caso que eu conheço particularmente bem, porque já passaram muitas coisas dele para nós. É um homem que produziu imenso. Ele teve aulas de desenho com o Casanova. Ele e o rei Dom Carlos e o rei Dom Luís tiveram aulas com ele e foram colegas de professor, e portanto tem alguma a tradição dele, porque é que ele vai ao contrário do rei que tinham aulas porque sim, porque tinham que ter no século XIX tinham que ser instruídos também nas coisas das artes. Ele era porque de facto foi para a Marinha e os marinheiros têm a mania de escrever tudo. O caderno aqui, tal como eu penso que também o caderno de campo, e isso eu falo também porque eu tenho alguns cadernos de campo, não com desenhos que se possam ver, mas sou antropólogo e tenho uma grande coleção de coisas que fiz, servem sobretudo para registar a memória, para como auxiliares depois de um trabalho em casa, para apresentar a secretária, portanto são memórias. E o Comandante Pinto Basto vai justamente para este tipo de cadernos por causa da sua função enquanto aspirante de marinha era escrever todos os dias o diário de bordo, e no diário de bordo também se fazem desenhos. Se há algum tipo de nuvem que não se conhece, um pulmonímbo diferente
não sei o quê, aponta-se que é para depois nos registros centrais do observatório, quando se entregam os diários de bordo, ficar aquela registada, a altura da onda, a forma de um pássaro que não se conhecia, portanto, tudo vai para o diário de bordo. E, como auxiliar de memória, como testemunho de uma novidade, tal como as coisas das viagens filosóficas e do Frei Luís de Maranhão. Os edis, de facto, são únicos e depois quando são reproduzidos já não é a mesma coisa, de facto não é. Depois são facsímiles, são gravuras, e deixam de ser. Depois podem entrar naquilo que se chama o livro de artista, que é, há alguns livros de artista que ninguém sabe muito bem o que é, isso é preciso ficar claro, do Duchamp, acho que era o único que tinha razão, que dizia, o livro de artista é aquilo que o artista diz que é. E acabou, e qualquer coisa pode ser um livro de artista. Como é que se resolveu isso? Isso resolveu-se. De facto, em termos comerciais, a coisa convinha e convém. Os franceses resolveram isso muito pragmaticamente, como se chamava puxoar. Ou seja, reproduziam, faziam o livro em 150 cópias e depois o autor pintava um bocadinho em cada uma das coisas e cada um deles era um original e acabou, eram todos livros de artista. E hoje são considerados livros de artista e são vendidos nos leilões da arte, tal e qual. As capitulares nos códices. As capitulares nos códices. Mas isso é outra coisa. As capitulares do códice, o livro, ainda bem que falaste nisso, porque de facto no teu texto faz imensas pistas, tantas que a gente se perde, se eu não tenho nada para escrever e gostaria imenso de ter tomado. A tipografia, para além de ser uma arte que já nasceu adulta, que já nasceu no seu potencial máximo mais belo, ainda trazia muito da Idade Média e dos manuscritos. E aquilo só se podia considerar um livro quando eram iluminados. Portanto, os primeiros enconados, no lugar da capitular, têm uma pequenina letra para depois o iluminador, à moda dos livros dos copistas, iluminar e fazer. E então era um livro misto. É um livro de artista, sem dúvida. E a relação é engraçada. É um livro de artista, nunca tinha pensado nisso, mas de facto faz todo o sentido que seja um livro de artista. Depois, há um outro livro a que eu tenho dado muita, e isto já é uma coisa muito pessoal, que eu tenho dado muita atenção e que guardo, que onde aparecem coisas deliciosas. Em 25 anos de livreiro e de lidar com livros, tenho-me cruzado com livros, catálogos, onde uma série de pessoas, ou a falar, ou a conversar ao telefone, não sei o quê, fez desenhos, fez bonecos. Eu tenho uma grande coleção desse tipo de coisas, desde o século XVIII até para trás, até agora. Tem coisas aqueles desenhos que todos nós desenhamos. Pois, não sei como é que se chama, mas aquelas coisas. Pronto. E isso, primeiro por alguma apetência para as coisas gráficas que tenho, do contágio dos livros. E depois, como antropólogo, foram coisas que sempre me interessaram. Tenho uma coleção, portanto, isso se calhar também podem ser livros de artistas. Ou seja, o livro de artista é aquilo que o público, mais do que o Duchamp diz, o público pode tornar e pode criar uma narrativa à volta daquilo e faz daquilo um livro de artista, faz daquilo uma peça de arte, faz daquilo, ou nada, ou destrói e diz não, isto não é nada e acabou. Pronto, essa pois, já me perdi outra vez e pronto.
A questão tu falaste a questão dos cadernos e da dobragem, do formato, quando falaste que o artista está sujeito ao formato e a... Hoje em dia é muito raro, não é? Hoje em dia é muito raro uma pessoa mandar fazer o seu próprio caderno com o papel que quer, com o formato que quer. Sim, até porque já não há papéis que se possam escolher. Eu tenho muita dificuldade. Eu quis há pouco tempo imprimir uma coisa em tipografia num papel particular, não há papéis, é muito difícil. Mas a questão dos formatos é outra coisa que vem dos códices, que não é só o quarto. Disse que era o... Pois, até isso é uma coisa que já não é moderna, já não é nova, já não é... Portanto, a forma de dobragem, o fólio, em duo, em quarto, em oitavo e por aí fora, são coisas que vêm do fólio e do tamanho das peles e da flexibilidade das peles com que se conseguia trabalhar para se fazer os livros. É mais fácil se alguém quiser dizer alguma coisa, perguntar. Sim, não sei se alguém tem pergunta, acrescentar alguma coisa, perguntar. Muito obrigada. Surpresa? Uma surpresa. Mas é verdade que é um mundo, a mim, uma questão, não só porque gosto de livros, mas porque gosto de design e as duas coisas têm eco, fazem eco. E depois, como dou aulas, há uma altura, há sempre um grupo de alunos, alunas que procuram que esses assuntos se tornem, vão às oficinas de gravura, analisado tanto como no arco, há instalações de gravura e que a gravura funciona como uma espécie de back to basics, em que se mete a questão do papel, da linha, aliás, na altura, não sei como isso. E há pouca informação, há pouco sítio onde enviar. Podemos tentar suprir isso em Óbidos um dia destes. E aí a ZAR ficará bem localizada. Uma coisa que eu gostava de dizer. Quando eu estou aqui a ver o trabalho da vez. É o sentimento que eu pessoalmente tenho é que uma exposição, um quadro, poder desenhado um suporte exterior ao que estamos aqui a falar, é pressuposto a exposição, é porque possivelmente será para alguém ver ou expor, enquanto que os pontos de viagem de bordo, livros, museus gráficos, uma coisa muito íntima. Sinto que seja uma coisa muito íntima, fora de lá, no ponto de parte do mercado, mercantilismo. É uma coisa muito íntima, que eu pessoalmente, até me custa, o pessoal mostra na página, eu não tenho sequer, não sinto que tenha para ver outras. É uma coisa que... Sim, é como estar a ver alguma coisa. Eu à partida sabia à partida que não ia estar muita gente, mas de qualquer das formas eu não sabia quem é que ia estar cá, então eu dei uma cuidado de meter os elásticos exatamente por causa disso. Bem. No entanto, eles estão abertos. Não é por isso. Não é porque eu não quero que ninguém veja. Eu é que pessoalmente sinto que é um objeto tão do foro do subconsciente que mexe com o íntimo da pessoa, que eu pessoalmente considero, quando alguém desenha num suporte de exposição, que é os outros, o próprio artista, mesmo que não queira expor naquele momento, pode vir a aceitá-lo no futuro. E os livros também, possivelmente, os cadernos também poderão ser vistos, mas pressupõe que a pessoa... diga, agora sim, se podes abri-lo, estirá-lo. É uma coisa que considero que vá dentro das memórias do subconsciente da pessoa. Tudo bem, pode estar a fazer um trabalho de investigação, que pode ser em grupo com outras pessoas e desenhar aqui ou ali, mas depois lá no seu recanto, lá sozinha, faz o trabalho que é o íntimo e que nem sempre será o disposto de outros verem. Sim, na verdade não é expor, não é mostrar. É de partilha, mas não partilha íntimo.
pessoas que estão mais ou menos E dentro da nisto mesma onda e percebem mais ou E menos. o que, para terminar, o que eu estava a dizer pessoalmente à Luísa é que ela está a fazer o que se chama um trabalho dentro de si mesma e um percurso que eu vou gostar muito de acompanhar. Que não, pronto, não pressupõe que o ver, ou constantemente o ver, mas um trabalho que eu sei que ela está a fazer dentro de si mesma, que é ou seja, nunca está terminado, é uma coisa que assume por si só que é uma criança como aquela criança que está ainda à procura. E mesmo sendo, pronto, na nossa idade, mas esse gosto do estar sempre... Isso, eu sei a fazer a pergunta e queria uma vez estar a dizer que a resposta é assim. Na realidade, isto é só um objeto, mas tem muito mais desenhos do que isto, estão expostos assim. Porque se uma pessoa que faz será capaz de fazer uma exposição sobre uma exposição ali, só por cada. Pois, eu ainda não pensei muito nessas dificuldades, a Dilar as coisas. A Dilar na semana passada, Mas às vezes é difícil levar uma coisa todos os cadernos não, os livros de artista. Sim, aqui nos artistas. E tiveste cuidado de ter umas luvas, aquelas coisas que ainda não pensei nada disso. Mas dificilmente não tinha. Quase que tem que ser feito de origem para aquela situação. Se fizeres um caderno para ser exposto, fazes obrigatoriamente, não é aquele que tu fizeste à vontade. Às vezes, posso acrescentar aqui só uma coisa. Eu estudei um bocado isto da questão da utilização dos cadernos e fiz inquéritos a mais de 100 pessoas. Na altura eram ilustradores científicos, amadores ou profissionais, e depois, claro, a investigação alargou-se. Das minhas conclusões, uma das coisas que concluí a partir daí foi que há no caderno e no desenho em caderno há muito esta relação vincada com o que está dentro. Muitas pessoas, mais de 100 pessoas, uma porcentagem, acho que mais de 50%, referiu esta relação intimista que existe no facto de usarmos um caderno e fazermos o desenho em caderno. Mesmo no caso nesta relação com o desenho científico ou com as ciências, e em que o caderno existe como parte da investigação, etc., mesmo aí ele também reveste-se dessa intimidade. Acho que no caso de hoje em dia começou então, as pessoas começaram a mostrar, primeiro mostravam num meio mais restrito, não é? Nos grupos onde se desenha, normalmente mostra-se, e hoje em dia ele tornou-se objeto de exposições e tem vindo a ser muito objeto de exposições. Eu penso que depois o facto de expor aquilo que é exposto, o artista escolhe, até porque quando nós desenhamos em caderno há muito essa despreocupação com o resultado. E é natural quando o artista faz a exposição não queira mostrar tudo o que está ali, porque provavelmente está insatisfeito com muito do que está ali. E então há essa decisão a tomar. Eu diria que esta coisa de intimidade, um caderno deste género, um caderno de desenhos feito do lado da arte, portanto, que não cumpre uma agenda científica, partilhada, de forma explícita. Eu acho que essa intimidade tem a ver com uma dobra de umas coisas sobre outras. Por um lado, o caderno é íntimo. Eu acho que essa é logo a primeira coisa. É uma coisa com uma dimensão. É uma espécie de livro que pertence a alguém. É uma espécie de livro que não é anónimo, nesse sentido. É uma espécie de extremar essa coisa da voz, neste caso, dos traços. Por outro lado, eu acho que o facto de ser um original, e hoje em dia lidarmos um pouco com originais, e, portanto, tem a força, olha, são totalmente diferentes olhar, mesmo quando se olha para este, que são belíssimas reproduções deste livro do século XIII, não tem nada a ver. Só o facto de nós sabermos que é uma reprodução. Mas, portanto, a coisa de ser original, eu acho que reforça esse espaço de intimidade e de cuidado, não é? Estamos a lidar com um original.
E depois, eu acho que, sobretudo, e essa é a parte que me interessa, e sobre a qual não sou absolutamente ignorante como o resto, é o desenho. O desenho tem essa coisa. O desenho tem essa... Quando se começa a perceber como é que se lê um desenho, o desenho tem essa coisa empática, que é a pessoa está a seguir aqueles gestos. Isso está à escala real. Tem essa particularidade daquele gesto ser mesmo feito desta maneira, com esta força, e portanto há ali assim uma experiência empática em que a pessoa se torna o objeto desenhado e se torna o próprio autor daquele desenho. Há um texto muito bonito daquele escritor John Berger, que tem uma série de textos muito bons sobre desenho. Ele desenha a vida toda. E é um texto de 60, quando ele era ainda muito novo, e que se chama Life Drawing, que é fantástico o texto. É um texto pequenino em que ele basicamente descreve ele a desenhar um homem modelo nu. E ele inicia a coisa dizendo que a coisa estranha de quando se faz um tanto de observação é que o assunto a certa altura já não é o contorno, não é seguir aquele contorno entre dois tons, entre o limite da figura e o fundo. A certa altura é que cada contorno sou eu que estou a ser posto em causa. Ou seja, a certa altura o que está a acontecer é que são decisões ontológicas, num certo sentido. E isso é muito curioso porque quem vê um desenho assim, ao vivo, na mão, de alguma forma isso passa. Eu acho que a força, que aquilo que chama intimidade, eu acho que tem a ver com isso. Isso é um risco que toda a gente corre quando põe uma coisa num suporte durável. Seja um desenho, seja um texto, seja... E alguns amargamente perceberam isso. Eu lembro-me de uma das nos últimos anos de vida do Herberto Helder, ele perdeu um livro manuscrito, um livro que estava a fazer, perdeu num táxi. E ele escrevia à mão. E então o grande problema dele não era ter perdido o livro, era ter perdido o livro naquele estado. E alguém poder ver o livro, felizmente desapareceu, não se sabe onde está. Ainda bem. Ele abominava os baús póstumos, e portanto é o risco de quem faz qualquer coisa, num suporte fixo. Vasari diz que o momento mais difícil da vida dele foi quando, já no fim da vida, Miguel Ângelo queimou todo. Exatamente. Ia falar disso. Muitas vezes, para confiar que essas coisas não aconteçam, os artistas, os autores queimam a sua obra, desaparecem tudo, e alguns deixam mesmo de desenhar e de escrever para exposição. E eu já vi livros de artista com páginas coladas. Portanto, colaram coisas que não colaram uma à outra. Há quem usa livros. Mas isso pode voltar a tirar-se. Colar fica irremediavelmente perdido. Mas eu prefiro essa ideia de que o livro do artista é aquilo que o artista diz que é. Se bem que mesmo por exemplo, na Boate Verte, o Duchamp dizia, dava indicações como ler aquilo. Uma frase por dia, está bem, mesmo aí, o meu receio é os curadores, e não estou aqui assim a pôr curadores em causa, mas é o curador dizer o que o livro de artista é. Que o público diga. Eu acho que o público tem todo o direito de dizer. O professor, não sei o que não tem. Exatamente. Pois, isso é que é outra coisa um bocadinho mais humilde em relação a isso. Para mim é isto, para mim é aquilo, pode ser isto, pode. Mas mais que isso, acho que não tem esse direito, não é? Isso aí cabe ao artista. E quando eu estava a falar que isto é um espaço, um dos últimos espaços de liberdade, o ver da prática do desenho, eu acho que tem a ver com isso, não tem lugar, são coisas tentativas, não há uma sequenciação lógica entre... Apesar de aqui termos dois níveis diferentes, termos o desenho científico, por um lado, como disseste muito bem, tem uma agenda, tem um processo, tem um objetivo, e ao contrário do que o Zé estava a dizer, a fotografia não resolve tudo. Ainda há coisas em desenho científico que não podem ser resolvidas em fotografia. Eu conheci bem um ilustrador de quem gosto muito, nunca. Acho que tem um trabalho fantástico.
conheci-o há muitos anos e, portanto, é o trabalho que eu conheço melhor do contemporâneo, é o trabalho que eu conheço melhor e, de facto, há coisas que não se resolvem com fotografia de maneira nenhuma. Não há como. Nós, quando desenhamos, interpretamos, temos que interpretar aquilo que estamos a ver. Normalmente, quando tiramos uma fotografia, não interpreta nada. Voltamos, também não é bem assim. Um fotógrafo, eu só dizer uma coisa dessas, arrepia-se já. Sim. Mas voltamos àquilo que há bocadinho disseste, mais uma das pistas que eu gostaria de ter seguido, que é aquela coisa, qualquer ação que nós façamos de observação é sempre a nossa, porque estamos lá nós e é impossível tirarmos da equação. Como depois quem vê, é impossível tirar-se da equação daquilo que está a ver e, portanto, já tem ali dois filtros, o nosso e o próprio. Sim. E, portanto, este tipo de desenho, os esquiços têm esta coisa que a pessoa sabe que a mão decidir ir por ali e abandonar aquela linha. Há uma coisa, é um bocadinho como um poema, como alguns dos drafts dos poemas são maravilhosos. Eu, aliás, naquele no Paris Review of Books, vou sempre à procura das páginas que têm os facsímiles porque a pessoa, às vezes, quando conhece um texto, um poema, ver é como se este mistério da invenção da forma, de alguma forma, consegue-se espreitar, é aquela intimidade, e é marota, é um espreitar em transgressão, muitas vezes. Sim, isso tem um pipinho. É outra coisa, somos todos um pipim-tom, à volta do... Obrigada por terem comparecido. Cumpriram o vosso trabalho, muito bem cumprido, portanto, contente. Nós e as pessoas que estão a ver o futebol, nós estamos a ganhar. Eu acho que ficamos a ganhar qualquer coisa, não é? Nem temos o risco de empatar nem de perder. Eu queria só aproveitar para dizer que, como foi filmado, nós vamos editar e depois todos podem ter acesso. Eu vou tentar compilar na bibliografia, depois sempre ligar devido à gravação, mas depois também podem ver no Facebook. Depois vou tentar enviar por e-mail, exato, mas eu vídeo por e-mail ou tentar enviar um no YouTube, se não podem enviar um por e-mail. Facebook é O livro LCP, da Emerge, ou pesquisar mesmo transversalidade, não sei. Ok. Ou através da camisa. Livraria LCP. Emerge? Sim. Qualquer questão. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado pela paciência. Obrigada.